Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática, segunda fase do ITA 2021, admissão 2022. Vamos agora para a última questão, questão número 10, prova que ocorreu dia 24/11 de 2021. Considere um octaedro regular de aresta de comprimento L1. Inscreva nesse octaedro um cubo cujos vértices estão nos baricentros das faces do octaedro. Dentro desse cubo, inscreva um novo octaedro regular de aresta de comprimento L2, cujos vértices estão nos centros das faces do cubo. Continue com esse processo obtendo uma sequência Li para I pertencente ao conjunto dos números naturais. Determine então o valor da razão L10 por L1. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Fiz aqui os primeiros desenhos de inscrição, primeiro do cubo inscrito no primeiro octaedro, e depois pegaremos esse mesmo cubo e a gente inscreve um segundo octaedro com as medidas que foram fornecidas pela questão. Então vamos iniciar pela situação do primeiro octaedro. Então o primeiro octaedro ele vai ter uma base central aqui, que é um quadrado, então, de medida L1. Não só teremos essas medidas L1, como também as medidas das arestas dos triângulos equiláteros, todas medindo L1. Então essa também pontilhada, podemos usar ela como referência. Essa também L1, L1, L1 e finalmente aqui lá no fundo L1. Então este é o octaedro que tem todas as arestas medindo L1. A gente vai encontrar a relação com esse cubo que vai estar inscrito, com todas as arestas do cubo. Vamos pensar então numa medida LC1, é a aresta do primeiro cubo. A gente vai pegar esse cubo, com essa medida que a gente vai tirar essa relação, LC1, e vamos inscrever um segundo octaedro. Esse segundo octaedro, nós vamos buscar a relação de L2, que a gente tem dada pela questão. Eu vou aqui organizar através das retas. Então eu tenho esse segundo octaedro. Obviamente eu tenho aqui primeiro a base central aqui, que é um quadrado, todas as arestas L2, e aqui teremos novamente os triângulos equiláteros, formada pela união desses vértices, e aí nós teremos aqui, já que este octaedro está inscrito no cubo, essa medida dessa aresta, que é igual a todas as outras, L2. Então, o que foi fornecido na questão foi L1, que é todas as arestas do primeiro octaedro, e L2, todas as arestas do segundo octaedro. Para que a gente saia de L1 passe para L2, precisamos primeiro identificar o LC1, que é a aresta do primeiro cubo. Ela vai estar aqui e a gente tira essas relações. E o processo continua. A gente vai pegar esse octaedro, vamos inscrever um cubo aqui dentro, que seria, portanto, esse é o primeiro cubo, seria o segundo cubo. E aí dentro daquele cubo inscreve-se um octaedro, que seria o terceiro octaedro. E aí a gente vai encontrar L3 em função de L2. E assim sucessivamente. Seguindo o processo, a gente vai chegar no 10º octaedro, que será inscrito, nos cubos que vão sendo também inscritos no primeiro octaedro, no segundo, enfim. A gente vai achar o L10, que seria todas as arestas do octaedro, né, que a gente construiu, o 10º que será inscrito nesse processo. E aí a gente vai buscar a relação da razão entre L10 com L1.
Como na prova não foi fornecida essas imagens, vamos pensar na construção sem precisar resolver, sem precisar construir toda a figura geométrica. Então vamos pensar primeiramente no octaedro. A gente vai desenhar ele aqui um pouco inclinado. A base central é um quadrado, para ficar visível em 3 dimensões. Vou marcar aqui em cima, por exemplo, este vértice, e aqui embaixo também este vértice. A gente vai unir os vértices dessa base quadrada com o vértice ali de cima, e depois faremos o mesmo com o vértice de baixo. Então, aqui estamos construindo o primeiro octaedro. Não vou precisar desenhar aqui pontilhado, nem aqui, nem aqui. O que vai interessar para a gente não é o desenho de todo o cubo. Mas como ele fornece que o cubo que será inscrito aqui, todos os vértices desse cubo vai estar aqui no baricentro dos triângulos que a gente vai ter aqui formados. Por exemplo, eu tenho aqui em volta 4 faces laterais, que são 4 triângulos equiláteros. Portanto, teremos aqui 4 baricentros. Esses vértices serão os vértices da parte de cima do cubo. Eu não vou precisar desenhar toda a situação. Embaixo acontece a mesma coisa, com os baricentros dos triângulos que estão abaixo. Então basta a gente saber quanto é essa medida aqui, porque nessa medida a gente vai ter aqui os 2 baricentros de 2 faces adjacentes, essa na lateral esquerda e essa frontal. Então, essa medida vai ser LC1, é a medida da aresta do cubo. Poderíamos desenhar outra aqui, a outra lá no fundo, e fecharemos aqui, e aí a gente tem essa primeira face de cima do cubo, mas não vai ser necessário. O que a gente vai propor aqui? Como aqui é baricentro, existe aqui essa medida que vai ser altura, será também bissetriz, será também mediatriz, mediana, do triângulo equilátero. Portanto, aqui será o ponto médio deste lado do primeiro octaedro que a gente tem fornecido pela questão. Esse lado vai ser L1, que é o mesmo deste, que é o mesmo desse. Então, L1. Muito bem, a gente então vai verificar que essa medida por aqui ser ponto médio, aqui vai ser L1 sobre 2. Mas o que eu quero propor é que a gente construa a outra altura aqui, que também passa pelo baricentro dessa face lateral à esquerda, e a gente vai ter esse ponto que também aqui vai ser altura, mediana, bissetriz e mediatriz. E a gente vai ligar esses 2 pontos. Então, a gente vai descobrir quanto vai ser essa medida para utilizar a semelhança de triângulos para identificar quanto será essa. O interesse, então, é nessa medida, que é a aresta, que eu vou chamar de LC1, que é a medida aqui da aresta do primeiro cubo. Para isso, a gente vai necessitar da seguinte situação. Veja só, nós temos que essa medida aqui, que vai desse vértice até aqui, vai ser a metade de L1. E essa outra parte aqui vai ser também L1 sobre 2. Como essa base central é um quadrado, aqui o ângulo é reto, então, nesse caso, essa medida será dada pela diagonal de um quadrado de lado L1 sobre 2. Então, essa medida vale L1 sobre 2 vezes raiz de 2. Poderíamos aplicar o teorema de Pitágoras, chamaríamos aqui de x ao quadrado, L1 sobre 2 ao quadrado, mais L1 sobre 2 ao quadrado. Isolando o x, a gente vai encontrar essa expressão. É a diagonal de um quadrado de lado L1 sobre 2. Muito bem. Agora vamos tirar a relação de LC1, que é a aresta do cubo, com L1, que vai ser aqui L1 raiz de 2 sobre 2, essa medida. Para isso,
A gente sabe que no baricentro, esta medida que vai aqui do vértice do triângulo até o baricentro, vale 2/3 de toda a altura. Então essa medida eu posso pensar em 2/3 de H, sendo que toda a medida daqui, por exemplo, até aqui, faremos aqui, através dessa reta todinha, essa medida é H, é a altura do triângulo equilátero. E a gente pode, então, agora usar a semelhança de triângulos da seguinte forma. Essa medida, vou pegar esse triângulo maior com o triângulo menor. Essa medida, L1 raiz de 2 sobre 2, está para essa medida, que é a aresta do cubo, primeiro cubo, LC1. Assim como a altura H está para essa medida desse triângulo menor, que é 2/3 de H. Simplificando aqui o H, passaremos o LC1, já que ele é diferente de zero, é uma medida qualquer, diferente de zero, passo para lá, vai ficar LC1, vou passar 2/3 multiplicando. 2/3 multiplicando, o 2 vai cancelar. Então fica 2/3, o 2 cancela, fica L1 raiz de 2 sobre 3. L1 raiz de 2 sobre 3. Então já achamos a aresta do primeiro cubo em função de L1, utilizando a semelhança de triângulos. Muito bem. Agora nós vamos aproveitar este cubo que será construído, inscrito no primeiro octaedro, e agora a gente vai organizar o seguinte. Nós vamos desenhar o cubo, vou desenhar o cubo que a gente teve aqui como primeira inscrição no primeiro octaedro. E vamos inscrever aqui agora o segundo octaedro. Vou pegar essa parte aqui. A ideia, portanto, é pegar o centro dessa face, desse cubo, e na base também pegaríamos aqui o centro. Nós já sabemos que LC1, ou seja, a aresta desse cubo, vale L1 raiz de 2 sobre 3. Não vamos desenhar todo o octaedro aqui, o segundo, mas veja, essa face lateral com a base, aqui nós teremos uma das arestas do octaedro. Basta a gente determinar uma, igual a gente buscou aqui. O interesse é apenas uma aresta, todas são iguais. Então, essa aqui vai ser a parte do vértice aqui embaixo, e esta vai ser esse vértice que está aqui em cima, que faz parte da base central do octaedro, que é um quadrado. Então, essa medida vai ser o nosso interesse, queremos saber ela. E essa medida, de acordo com o enunciado da questão, vale L2, que é o segundo octaedro. Tem todas as arestas L2. Como que a gente vai organizar essa medida? Basta a gente descer até o ponto médio aqui dessa aresta e fechar aqui esse triângulo retângulo. E aí, qual vai ser essa medida? Essa medida vai ser a metade da aresta do cubo. Se ela é a metade da aresta do cubo, basta multiplicar por meio, já que é a metade, então fica L1 raiz de 2 sobre 6. Essa medida é a mesma coisa. Se aqui é a aresta do cubo toda, aqui será também L1 raiz de 2 sobre 6. Pelo mesmo motivo que a gente organizou aqui, que é a diagonal de um quadrado de lado L1 sobre 2, essa medida L2 será a diagonal de um quadrado de lado L1 raiz de 2 sobre 6. Ou poderíamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então vale este lado, L1 raiz de 2 sobre 6, L
raiz de 2, ou seja, é um lado multiplicado por raiz de 2. Portanto, L2 será raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, simplifica com o 6. Então vai ficar L1 sobre 3. Ou seja, acabamos descobrindo que a relação entre o lado do segundo octaedro e o lado do primeiro octaedro, que é maior do que ele, é L1 sobre 3, ou seja, 1/3 vezes L1. Com isso a gente já pode verificar um padrão que vai ocorrer entre as outras medidas das arestas dos outros octaedros que serão também escritos. Veja, nós vamos ter o seguinte, se L2 é 1/3 de L1, quando a gente for construir o terceiro octaedro, ele vai ter a mesma relação com o L2. Por quê? Porque esse processo, para a inscrição do cubo, no primeiro aqui octaedro, a gente vai utilizar a semelhança de triângulos. Muito bem. E para o segundo octaedro, a gente vai utilizar aqui apenas, nem vai precisar da semelhança de triângulos, apenas aqui o teorema de Pitágoras ou a própria diagonal de um quadrado de lado L1 raiz de 2 sobre 6. Se a gente continuar esse processo, os processos serão feitos da mesma forma. Quando o terceiro octaedro for construído, esse terceiro octaedro e o quarto também, o quinto, o sexto, vai obedecer essas mesmas propriedades da semelhança de triângulo, independente do tamanho, o que vale é a proporção, e depois, para calcular também o próximo octaedro, essa relação pitagórica ou a relação da diagonal de um quadrado de lado, por exemplo, x. Com isso, a gente vai obter a seguinte situação. Está aqui a relação de L2 com L1. A gente vai usar a mesma relação para L3 com L2, L4 com L3, enfim. Então, vamos organizar essa situação da seguinte forma. Então, já sabemos que L2 é 1/3 de L1. Continuando o processo, eu vou ter que L3 também será 1/3, só que de L2, sempre do anterior. Mas veja, o L2 vale 1/3 de L1. Então, continuando aqui, vou aproveitar esse 1/3, vezes quem vai ser L2? 1/3 de L1, ou seja, 1/3 ao quadrado de L1. Então, já busquei uma relação de L3 com L1. Como que vai ser o L4? A aresta do quarto octaedro. Vai ser a mesma ideia, porque nós vamos aproveitar a semelhança de triângulos e aquela relação pitagórica ou a diagonal de um quadrado de lado x. 1/3 de L3, ou seja, 1/3 no lugar do L3, nós vamos substituir 1/3 ao quadrado de L1, porque esse é o valor de L3. Está aqui o L3. Então, multiplicado por 1/3 ao quadrado de L1, ou seja, 1/3 elevado a 3 de L1. Na verdade, nós temos uma progressão geométrica cuja razão de L1, L2, L3, cuja razão é 1/3. Mas a gente pode generalizar da seguinte forma. Li, a gente já viu que para Li, veja só, para L3 a potência aqui é 2. Para L4, potência é 3. Sempre uma potência com uma defasagem de 1. Então, o Li a gente pode pensar em 1/3. E aí eu vou ter uma unidade a menos, de I menos 1, vezes L1. Está aqui generalizado a nossa relação de qualquer I pertencente ao conjunto dos números naturais. Se eu, por exemplo, quiser o L29, é 1/3 elevado a 28 vezes L1. Com isso a gente conclui o seguinte. Para L10,
como a gente já tem a expressão geral, para L10 a gente pode usar a mesma relação que a gente fez aqui ou direto para relação geral. L10 será 1/3 elevado a defasagem aqui de 1, que é 9, vezes L1. Como ele pede a razão de L10 por L1, basta pegar esse L1 e passar para cá dividindo. Então, L10 dividido por L1 deu 1/3 elevado a 9. Finalizamos, portanto, a razão solicitada pela questão. Esse é o resultado final. Perfeito? Finalizamos, então, todas as 10 questões da prova do ITA, segunda fase, 2021, admissão 2022. Espero ter contribuído e um forte abraço a todos.